É aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! O link do grupo no WhatsApp do canal vai estar nos comentários, então se quiser entrar, só clicar lá, beleza? Hoje não vai ter o aviso de cenas fortes, infelizmente, tô brincando, mas vai ser bom do mesmo jeito. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, mostrando o local onde os orcs foram presos. Era um edifício, cujas janelas estavam tampadas por fora, com uma estrutura bem grande, provavelmente a segunda ou terceira maior da cidade. Haviam paladinos reunidos em frente à entrada, que imediatamente se ajoelharam, ao ver o rei bruxo se aproximar. Ainz diz que ouviu da capitã Custódio, que os orcs estavam nesse prédio, e perguntou se poderia entrar. Eles responderam que sim, então, Ainz pediu para que eles saíssem, e retornassem para o que deveriam estar fazendo. Os paladinos olharam para cima, provavelmente por terem abaixado a cabeça ao se ajoelhar, e disseram que a capitã Custódio ordenou que eles permanecessem ali, e que não poderiam deixar suas posições. Ainz pergunta se ela fez isso, mas então, retirou suas palavras anteriores. Dizendo isso, Ainz passou pelos paladinos, e empurrou a porta, seguido por Neia. Ao entrar, Neia sentiu um odor azedo no ar, que fez seu nariz arder, o que fez ela lembrar da vez que seguiu um paladino até uma prisão, além de outros cheiros, que faziam ela querer vomitar. Ela havia pensado no motivo pelo qual os orcs foram especialmente trazidos para cá, quando ouviu a capitã mencionar anteriormente. Ela se perguntou se esse não era apenas um problema que os orcs sofriam, ou se havia uma grande aliança contra Jaldabaoth. Então, se poderia reunir os semi-humanos que lutaram contra ele, sob sua bandeira. Basicamente, reunir os semi-humanos que se revoltaram contra Jaldabaoth, para ajudá-los em sua luta, provavelmente. Enquanto Neia pensava nisso, Ainz continuou empurrando as portas, enquanto avançava. Eles atravessaram quartos, e passaram por corredores. Apenas caminhando, Neia percebeu o quanto era mais sujo que uma prisão. O lugar estava sujo de sangue, vômito, e outros detritos, e as condições eram tão terríveis, que nem se podia imaginar o que aconteceu ali. Neia sabia que os orcs eram semi-humanos com altura parecida com a de um humano, e com feições faciais suínas. E ouviu que eles eram uma espécie que amavam a limpeza, e certamente não estariam felizes num lugar como esse. Mas a preocupação de Neia surgiu ao olhar para a borda da capa de Sua Majestade. Ela estava preocupada que seu magnificente vestuário poderia se sujar, mas ela não poderia pedir que ele esperasse do lado de fora. Logo, os sentidos afiados de Neia detectaram traços de muitas criaturas respirando e se movendo à frente deles. Também havia sons, como crianças chorando, e mães tentando confortá-las. Neia estava confusa, pois os orcs que vieram ao Reino Santo eram invasores, inimigos odiados, portanto, ela nunca considerou a possibilidade de que orcs podiam ter filhos, ou famílias. Enquanto ela estava mergulhada em sua confusão, Ainz abriu a porta, e o odor se intensificou, além dos diversos gritos, graças à aparência de morto-vivo do rei bruxo. Entre os gritos, diziam que foram vendidos aos mortos-vivos, ou que os humanos nojentos estavam usando os mortos-vivos. Ainz parou na entrada, e Neia se perguntou se até Sua Majestade havia ficado confuso com esta situação. Ainz ordenou que fizessem silêncio, mas o barulho só se extinguiu por um momento, e foi imediatamente preenchido por uma algazarra, muitas vezes mais alta que antes. Eles estavam se lamentando sobre praticamente as mesmas coisas, além de vozes implorando misericórdia para seus filhos, independente do que acontecesse com eles mesmos. Ainz suspirou, como se estivesse cansado, e então, socou a porta, que foi lançada para trás, girando até ficar presa na parede, com um som inacreditável. Os orcs imediatamente ficaram em silêncio. Ainz continuou, mandando-se calarem, pois o próximo que falar sem permissão, deveria estar preparado para morrer. Ele deu passo no quarto, que parecia congelado no silêncio. Havia até alguns pais, tentando desesperadamente cobrir a boca de seus filhos, além dos semi-humanos terem recuado, quando Ainz avançou. Ainz diz que não veio para matá-los, mas sim, para salvá-los. Mesmo Neia, como uma humana, tendo dificuldades para ler as expressões faciais de semi-humanos, ela tinha certeza absoluta, que nesse momento, todos estavam com impossível estampados em suas faces. Um momento depois, um orc parecia que iria se levantar, mas foi interrompido pelo orc ao seu lado. Mas mesmo assim, ele deu um passo à frente. Mesmo sendo um orc magro, era claramente perceptível que ele havia possuído uma grande força no passado. Ainz o perguntou se poderia assumir que ele era o representante. Orc não disse nada, mas assentiu. Ainz o pergunta o que estava errado, se ele não conseguia falar. Mas não houve resposta.
Neia pergunta se o motivo dele não responder era pela ordem de Sua Majestade, para que se calassem. Ainz responde sentir que havia dado a permissão, mas parece que ninguém entendeu dessa maneira. Ele se dirige ao orc, que deu um passo à frente, e o permitiu falar, começando por seu nome. O orc disse se chamar Diel, da tribo Ganzul. Diel Ganzul. Ainz então pergunta se havia pessoas, orcs, ali que ele não conheça, ou que tiveram suas personalidades mudadas drasticamente. Diel responde que não havia ninguém assim, então, Ainz o pergunta o motivo deles terem sido presos ali. Diel pergunta se Ainz conhece Jadalbaoth, e Ainz responde que sim, já que era seu inimigo, ou melhor, ele veio até aqui, o Reino Santo, unicamente com o objetivo de matá-lo. Novamente, os orcs ficaram com impossível estampados em suas faces. Neia entendia esse fato, pois ela pensaria o mesmo, antes de entender Sua Majestade, contudo, agora era diferente. Ela olhou para Ainz, e então falou. Dizendo que era como Sua Majestade dizia, pois ela era do Reino Santo, e que nesse caso, Diel deveria entender, que Jadalbaoth liderou um exército de semi-humanos, para invadir o Reino Santo. A feição de Diel mudou levemente. Ele olhou para Neia, dizendo ser um humano, provavelmente uma fêmea. Neia se perguntava o que ele quis dizer com provavelmente, mas se lembrou que também seria difícil para ela notar essas diferenças nos orcs. Diel diz que eles não atacaram essa nação, e acreditava que ninguém das tribos dos orcs deve ter ajudado Jadalbaoth. E por conta disso, por terem o desafiado, eles foram trazidos para esse lugar como punição. Ainz então pergunta o que Jadalbaoth fez após trazê-los até esse local. Essa questão pareceu deixar os orcs em choque. Neia viu os orcs, que pareciam serem mães, abraçar suas crianças, ainda mais forte, além de sons de orcs vomitando. Ainz então pergunta novamente o que aconteceu aqui, mas ele diz que perguntou algo que não devia, e pergunta se deveria trazer um pouco de água, ou se eles queriam alguma outra coisa. Neia viu que a atitude de Sua Majestade havia mudado, e que por alguma razão, ele parecia um pouco nervoso. Talvez por se sentir culpado, por perguntar algo que trouxe memórias ruins aos orcs. Ela achava que poderia ser rude pensar isso de Sua Majestade, mas ele parecia um pai tentando confortar outra criança, depois que seu filho a fez chorar. Ela pensou que isso era algo que apenas um rei que conta a ambos, humanos e semi-humanos, como seus subordinados faria. Pois para as pessoas do Reino Santo, semi-humanos eram inimigos, portanto, se estivessem nessas circunstâncias, nunca iriam tentar os confortar, ou dizer algo gentil. Diel diz que eles não queriam nada, mas que apenas implorava para não os perguntar o que aconteceu. Pois não iriam gostar de ouvir, por ter sido uma experiência infernal para eles. Mas se ainda assim, os ordenassem a falar, ele rezava para que fosse longe dos outros. Ouvindo os choros e soluços dos orcs fêmeas, Neia até começou a ficar um pouco assustada com o que aconteceu com eles. Ela ouviu Sua Majestade murmurar que isso era um vexame, mas com tantas coisas acontecendo, Neia nem sabia sobre o que estava se referindo. Ainz pergunta se eles iriam juntar-se a eles, para lutarem contra Jadalbaoth, já que eram um inimigo em comum. Diel olhou para baixo, dizendo que já que pensaram nisso, mas foram quebrados pelas coisas diabólicas que aconteceram aqui, e por isso, não tinham mais coragem para lutar. Ainz pergunta o que eles farão, se ele os libertar. Diel responde que, se possível, gostariam de ir até suas vilas, e salvar as pessoas que estão lá, levando-as para o mais longo possível, onde Jadalbaoth não consiga os alcançar. Ainz assentiu, e ia pedir para que fossem para sua nação, mas foi interrompido por Diel, pedindo que os permitisse recusar. Pois mesmo estando ciente dos perigos em desapontá-lo, eles iriam fugir, uma vez que tivessem a chance, mesmo se eles concordassem em segui-lo. Portanto, a traição era o ato mais vil imaginável. Por isso, eles deveriam recusar agora, mesmo sabendo que era a morte, a única que os esperavam, ela não seria tão agonizante. Pela reação de Ainz, Neia pensou que Sua Majestade provavelmente ficou desconcertado pela firme rejeição de Diel. Ela entendia o que Diel estava pensando, pois ela também sentia que os mortos-vivos eram inimigos de todos os que viviam, até encontrar Sua Majestade. Ainz finalmente falou, dizendo que sua nação não era um lugar assustador, pois haviam muitas raças de semi-humanos vivendo lá. Mas Diel não acreditou, e disse que Ainz estava mentindo, e que eles não seriam enganados. E o pergunta se ele não está falando de semi-humanos mortos-vivos. Vendo como Diel parecia estar meio louco, Neia sentiu que ele estava agindo como ela teria feito no passado. Então, como alguém que tinha experiência nesse assunto, ela deveria dizer a ele a verdadeira face de Sua Majestade.
Ela diz que Sua Majestade falou a verdade, pois ele é um grande homem que, enquanto morto-vivo, também possui um coração cheio de compaixão por coisas vivas. Pois, Sua Majestade ama as crianças, e governa os semi-humanos de forma justa, por isso, recebe o respeito de seus subordinados. E como prova disso, seus subordinados até construíram enormes estátuas de Sua Majestade, para impressionar todos que as vissem. Ainz a interrompe, e diz ser o suficiente, e mesmo Leia querendo continuar, Ainz pede para que ela não diga mais nada, e até mesmo pediu por favor. Sendo assim, ela não tinha escolha, a não ser ficar em silêncio. Jill pergunta se Neia sofreu lavagem cerebral, mas Neia responde que não, pois ela viu tudo com seus próprios olhos, sendo até mesmo uma naga, o primeiro semi-humano que ela viu no reino de Sua Majestade. Houve uma comoção, enquanto os semi-humanos se entreolhavam, se perguntando o que era uma naga. Mas Neia os ignorou, e continuou, dizendo que ela até mesmo viu um semi-humano parecido com um coelho, e que mesmo não sendo uma cidadã da nação de Sua Majestade, de modo que seu tempo foi curto por lá, ela conseguiu entender o suficiente de que estava acontecendo, pois as pessoas vivendo lá, não estavam sofrendo, ou tinham olhares assustados em seus faces, como eles têm agora, e nem estavam cobertos de cortes, ou machucados, como eles estão agora. Isso fez os orcs olharem para seus corpos, magros como varetas. Seus músculos haviam cicados, e havia apenas um pouco mais que pele e osso. Ainz de ser como Neia disse, e que eles provavelmente não acreditariam, mas uma vez que eles virassem seus vassalos, não iria permitir que sofressem tal crueldade novamente. E isso, ele podia jurar por seu próprio nome, e a razão disso, era porque tudo que ele governava, pertence a ele. Assim sendo, se for machucado, será como se machucassem sua propriedade, portanto, eles poderiam ficar tranquilos. Mas se eles não desejam aceitar seu governo, não iria forçá-los, apenas iria deixá-los viverem da forma que quisessem. De qualquer forma, ele apenas iria se preparar para mandá-los de volta para casa. Jill pergunta por que Ainz estava sendo tão gentil com eles, deixando pela primeira vez suas noções preconceituosas de lado. Ainz responde que ele deseja derrotar Jadalbaoth, logo, os semi-humanos sob seu controle seriam bem problemáticos. Por isso, tendo eles de volta às suas vilas, seria uma forma de corroer o poder dele. Jill pergunta o que ele quer dizer, e Ainz responde que, diferente de Jadalbaoth, ele era um rei misericordioso, e se os orcs espalharem essa mensagem para ele, poderia causar uma certa agitação no exército de Jadalbaoth, e talvez, possam haver aqueles que decidam mudar de lado, para os ajudar. Ainz pergunta o que eles achavam disso, e Jill entendeu como as coisas funcionam. Era difícil acreditar em alguém que te promete benefícios sem pedir algo em troca, mas quando haviam benefícios mútuos, eram bem mais fáceis de confiar, sendo essa uma lógica que também se aplica aos semi-humanos. Jill pergunta se isso não será difícil, pois havia muitos vassalos maníacos e sanguinários servindo Jadalbaoth, e mesmo se eles espalhassem para suas vilas, o quanto ele era um ser misericordioso, não teria tanto efeito. Ainz diz estar tudo bem, pois pretendia usar tudo o que tinha. E se Jadalbaoth continuar com seu reino de terror, talvez haja aqueles que irão traí-lo. Ainz pergunta se, falando nisso, eles não iriam ajudá-los na luta contra Jadalbaoth, mas Jill responde que eles não têm a vontade de fazer isso por agora. Ainz continua, perguntando se eles não desejam ir para sua nação. Jill diz que, de fato, seria bom viver sob a proteção de um ser poderoso como ele, mas essa não é uma decisão que eles podiam fazer por eles mesmos. Mas que dependendo do resultado de suas discussões com os outros, eles poderão terminar, contando com sua ajuda. Um dos orcs chamado Donbass o chamou, mas Jill diz que sabia o que ele queria dizer, porém, com a aparição de Jadalbaoth, um demônio que eles não poderiam derrotar, eles não poderiam proteger suas vilas, contando apenas com suas forças. Donbass olhou para baixo, pois ele também entendia esse fato. Com isso, Ainz diz que se eles vierem em sua nação, ele, o rei bruxo, iria dar seu total apoio, pois muitas raças vivem em sua nação, e quando o momento chegar, esperava que eles pudessem trabalhar junto, vivendo com as pessoas de seu reino. O tom de Ainz até suavizou. No Reino Santo, semi-humanos eram vistos como inimigo, mas não era assim no reino de Sua Majestade, onde podiam coexistir. Isso fez Neia se perguntar de onde surgiu essa grande diferença, mas enquanto pensava nisso, ela imediatamente encontrou a resposta. Tudo era graças a Sua Majestade, pois possuía um poder incrível, mostrando a Neia o quanto poder era o que realmente importava. Ainz diz que depois disso, iria providenciar as rações que iriam precisar, até retornarem para suas vilas, além disso, iria fornecer soldados para os defenderem, pois retornar para casa seguros em seus estados, iria requerer muito tempo e esforço.
Dieu pergunta se ele iria tão longe por eles, e Ainz responde que sim, obviamente. Pois eles deveriam espalhar pelo mundo, sobre seu nome, e a grande generosidade e magnanimidade de sua nação. Ainz então se vira para Neia, e pede para que ela saia do quarto, pois estava prestes a usar um segredo nacional de sua nação, e não poderia permitir que qualquer um, de outro reino, possa vê-lo. Neia diz entender, e assim, saiu do quarto. As palavras de sua majestade, fez ela se sentir um pouco solitária, mesmo ela entendendo, não conseguia aceitá-las. Enquanto ela esperava fora da porta quebrada, o som da respiração dos orcs, dentro do quarto, começou a decair. Era como se eles estivessem desaparecendo do quarto, e na verdade, esse era provavelmente o caso. Neia se lembrou de uma fala de sua majestade, que uma vez que marque uma localização, poderia se teletransportar para ela. Logo, o quarto ficou em silêncio, e um momento depois, o som de passos se aproximava de Neia. Ainz pede desculpas pela demora, mas Neia responde que ele não demorou tanto assim. Vendo que o quarto estava vazio, ela pensou que sua majestade deve ter usado uma magia potente, além de sua imaginação, para enviar os orcs para longe. Mas se pergunta se não foi por outros meios, talvez usando um item. Ainz então diz que eles iriam se encontrar com a Capitã Custódio e escutar sobre seus planos futuros. Neia responde, dizendo que sua serva entendeu. Com isso a história é cortada, e retorna após eles saírem do campo de internação dos orcs. Eles haviam perguntado a um paladino no caminho a localização de remédios, mas não havia sinais dela no prédio que indicaram, apenas Gustav estava presente. Gustav diz que estavam prestes a convidá-lo. Ele estava completamente diferente de quando o encontraram mais cedo. Ele estava mais vivo, parecendo que a luz da esperança estava sendo emitida dele. Ainz pergunta o que aconteceu, se eles receberam uma boa notícia. Gustav responde que sim, pois havia uma pessoa muito importante que ele precisava ver. Nisso, eles foram guiados por Gustavo a um quarto específico. O quarto continha várias cadeiras, tendo o remédio sentada em uma delas, assim como um homem magro. Os dois se viraram ao rei bruxo, assim que entrou, e se levantaram para dar as boas-vindas. Gustavo apresenta, dizendo ser o irmão real, cujas veias carregam o sangue do santo rei, Caspond. Neia achou que seu rosto lembrava muito o perfil do segundo rei santo, que adornava as moedas de ouro de seu reino, mas era surreal o fato de alguém como ele ter realmente sido preso aqui. Gustavo apresentou a Ainz, dizendo que ele veio para ajudá-los. Caspond diz não ter palavras para expressar sua gratidão, e que estava honrado por conhecer sua majestade. E finaliza, dizendo ser o irmão que foi esquecido pela sua incrível irmãzinha. Remédios tinha um olhar irritado em sua face, que parecia perguntar se ele estava zombando dela. Mas sendo o sucessor da vaga deixada pela Santa Rainha, ela não podia ter a mesma atitude que teve por todo esse tempo. Portanto, Remédios apenas voltou seus olhos para baixo, sem dizer nada. Ainz de ser uma honra conhecê-lo, e com isso, eles deram um aperto de mão. Neia se perguntava o que eles estavam fazendo, mas entendeu que era a prática que surgiu dentre aqueles de status elevado. Quando alguém comparava um homem que estava simplesmente na linha de sucessão para o trono, com outro alguém que reinava em um reino próprio, por menor que seja, o segundo teria mais status. O fato de que o segundo estava ajudando o reino do primeiro, só servia para aumentar mais ainda sua importância. O fato de sua majestade não ter imediatamente estendido sua mão, era provavelmente por sinal de respeito à outra parte. Isso convenceu ainda mais Neia, o quão verdadeiramente, Ainz era um homem profundo e generoso. Ela até viu Caspond assentindo e fazendo sons de aprovação. Caspond se desculpou por tê-lo recebido usando tal vestuário pobre, mas Ainz o interrompe, dizendo que não havia razão para se envergonhar, pois meras roupas não podiam rebaixar um homem de classe. Ainz diz que ele devia estar exausto pelo tempo que ficou aprisionado, e por isso, pergunta se ele não queria sentar-se enquanto conversavam. Caspond responde estar agradecido por sua gentileza, e diz que iria aproveitar de sua boa vontade. Ainz soltou primeiro o aperto de mão, e Caspond sentou. Ainz diz estar feliz por sua alteza estar sã e salva, mas o pergunta como ele acabou aprisionado aqui. Caspond responde que ele havia fugido para cá, e o Barão Bagnen cuidou muito bem dele. Nisso, Caspond pergunta à Capitã Custódio como ele está, pois acreditava que ela o levou para fora, depois de falar com ele. Remédios responde que as feridas do Barão Bagnen não eram severas, e por isso, sua vida não está em perigo. Contudo, devido às suas condições físicas e muita exaustão, continuava em sono profundo. Ele pergunta se não podem usar magia dos sacerdotes para curá-lo, pois não seria agora o momento deles usarem intelecto dela.
Remédios diz que os sacerdotes exaustaram sua mana remanescente curando os feridos, e por enquanto estão descansando. Então, ela sinceramente pedia desculpas, mas se a situação não fosse crítica, sentia que seria melhor deixar eles conservarem sua mana. Casponde diz que não podia ser ajudado, mas pelo fato do barão tê-lo trazido até aqui, e lutado desesperadamente para protegê-lo, então, se possível. Mas ao invés de remédios, Gustavo assentiu profundamente. Nisso, Ainz diz que precisava verificar algo primeiro, por isso, pergunta se há alguém nesse reino, que pode ver, através de shapeshifting, ou ilusões. Casponde pergunta o motivo, e Ainz diz ser porque estava cauteloso, com demônios usando magia para se esconder, entre as pessoas aprisionadas. Casponde então olhou para Remédios, e pediu para que ela respondesse essa questão, mas ela pede desculpas, e passa a bola para Gustavo, pois não lembrava de ninguém assim. Ainz afundou em contemplação, e Casponde perguntou novamente a Remédios, dizendo que se isso incomodou sua majestade, deveria ser um assunto vital, por isso ele perguntaria novamente. Ele pergunta, se eles juram pelos deuses que não sabem. Os dois paladinos assentiram, e então, Casponde se virou para Neia. Neia tinha certeza que alguém como ele não conheceria uma escudeira como ela, e enquanto pensava nisso, assentiu apressadamente também. Casponde diz que, até a escudeira Baraja não sabe. Ele a pergunta o que está errado, pois ela parece estar confusa. Ele diz que ouviu sobre ela da Capitã Custódio, e diz ser grato, por ela ter servido ao lado de sua majestade, a agradecendo profundamente. Neia rapidamente se curvou, e Ainz diz ser isso mesmo, pois ela era excepcional, e gostaria de ter um seguidor assim. A voz de Neia tremia, enquanto ela diz que, com certeza estava brincando. Vendo ela nesse estado, tanto Ainz quanto Casponde riram felizes. Mas com isso, voltaram ao assunto. Casponde diz estar envergonhado de admitir sua ignorância, mas pergunta se demônios possuem o poder de se transformar em outras pessoas. Ainz responde que demônios podem pegar a forma de um corpo humano para enganar as pessoas, mas isso não significa que possam se transformar em outros. É simplesmente que eles podem tomar a forma humana, e não que podem imitar a aparência de alguém. Portanto, se há qualquer pessoa não familiar entre as pessoas aprisionadas na cidade, haveria a necessidade de terem cuidado. Entretanto, ilusões eram mais problemáticas, pois com ilusões, alguém pode copiar a face de outras pessoas, como por exemplo. Ainz usou um feitiço, e seu rosto se transformou no de Casponde. Ele continua, dizendo que isso era uma ilusão, porém, ilusões de baixo nível como essa, podia apenas mudar a aparência, mas não a voz, e também, elas não podiam imitar memórias, ou pensamentos. Sendo assim, imediatamente seriam expostos, se alguém que conhece a pessoa, falasse com ele. Nisso, a face do rei bruxo voltou à sua forma esquelética. Ele diz que havia maneiras de disfarçar a voz e a roupa de alguém, portanto, a melhor maneira seria falar com eles, e checar se há qualquer coisa errada. Neia pensou, se as perguntas que Ainz fez aos orcs foram na intenção de se proteger contra isso. Ela pensa que era esperado de sua majestade, pois suas considerações eram surpreendentemente completas. Casponde, então pergunta a Remédios e Gustavo se eles ouviram, então, pediu para eles irem checar isso imediatamente. Ainz pede para que eles esperem um momento, pois eles deveriam considerar a possibilidade de algum demônio se enfurecer, caso seja exposto. Por isso, ele achava que deveriam deixar alguém poderoso, como a Capitã Custódio, ao lado, para se proteger. Gustavo diz entender, e por isso, iria realizar as investigações com a Capitã como testemunha, e finaliza curvando sua cabeça. Ainz diz a Casponde que isso era tudo o que desejava verificar, mas que ele poderia falar, se tivesse algo a dizer. Casponde então diz, sobre seus planos futuros, em que sentia a necessidade de se moverem para o sul, pois se juntariam com as forças locais, e assim, lançariam um ataque de escala completa. Isso porque, haviam vários nobres aprisionados com ele, e desejava perguntar a eles, quem podia emprestar suas forças, sendo esse, o plano que ele pretendia adotar. Ainz diz não entender os nobres dessa nação, mas que sentia ser melhor assim. Mas ele pergunta, por que não iriam atacar outros campos de prisão, e resgatar os prisioneiros de lá? Casponde diz não ser o tempo para isso, pois liderar muitas pessoas para as áreas controladas por Jaldabaoth seria muito evidente, e tornaria o ritmo de avanço muito lento. Por isso, ele gostaria de evitar qualquer acontecimento, em que perderiam mais do que ganhariam, ao ajudar os outros. Remédios pergunta, então por que eles não deixam os civis fugirem para o sul, enquanto atacam sozinhos, os campos de prisioneiros? Casponde responde, dizendo que, embora ela foi permitida a participar da reunião, ele ainda não pediu sua opinião. Casponde falou em um tom completamente diferente do que o usado para se dirigir ao rei bruxo.
Remédios apertou os dentes, como se mordesse sua raiva. Ainz diz também aprovar a opinião de Caspond, contudo, eles já haviam tomado 2 campos de prisioneiros, incluindo esta cidade, por isso imaginava que eles conseguiriam aplicar a experiência ganha aqui. Caspond diz que eles não deveriam fazer nada, enquanto deu de ombros, pois não sentia que poderiam pegar essa terra de volta, sem mortes ou ferimentos. Apenas o número de baixas iria aumentar, e eles teriam algo mais importante para fazer. Enquanto ouvia tais palavras, Neia viu os olhares de choque nas faces de Gustavo e Remédios. Ela calmamente pensou, se esse era o valor dos membros ordinários, da família real. Remédios diz que ele mudou, pois no passado, ele era um grande homem, gentil com a população, assim como para com sua majestade. No caso, a Santa Rainha. Caspond pergunta o que é isso, se ela estava desapontada. A face de Caspond torceu. Seus lábios enrolaram, mostrando seus dentes, além de seu olhar afiado, que estava cheio de zombaria. Ele diz a Remédios que seu coração também estaria torcido, se tivesse experimentado o mesmo inferno que ele passou. Ele não gostava mais de cuspir palavras bonitas, pois o deixavam doente. Ele diz que ela provavelmente não ouviu o que fizeram com eles, sendo assim, que ela fosse encontrar alguém pela cidade, e que o perguntasse. Dessa maneira, ela saberia exatamente o quão maus e blasfemos os demônios são. Ele continua, dizendo que se possível, gostaria de matar todos aqueles semi-humanos. Ele olhou para Ainz, que deu de ombros, e disse que poderia fazer o que quisesse depois que os interrogasse, pois ele já havia libertado os orcs. Caspond de ser uma pena, e que não podia ser ajudado, mas que, bem, os orcs sentiram o mesmo gosto da miséria com ele. Mas apesar disso, Caspond pergunta se Ainz poderia trocá-los pela espada sagrada. Ainz responde ser um Magic Caster, e que não saberia o que fazer com uma espada, mesmo que ele o presenteasse com ela. Caspond riu, com a resposta brincalhona do rei bruxo, mas por outro lado, a face branca de Remédios, estava contrastando com as características pálidas de Gustavo. Parecia uma piada, mas Caspond provavelmente estava sério. Até o corpo de Neia tremeu, ao pensar que ele odiava tanto os semi-humanos, ao ponto de querer entregar um tesouro nacional, apenas para tê-los de volta em suas mãos. Ela apenas queria saber, o que diabos aconteceu com ele. Ainz pergunta se Caspond abandonará essa cidade, e Caspond responde que gostaria, se pudesse, mas antes disso, ele queria entrevistar alguns prisioneiros, e mandar mensageiros para o sul. E achava que isso iria demorar uma semana, no mínimo. Além de que, quando eles pegarem esta terra de volta, ele iria oferecer a sua majestade gratuitamente, correspondente à sua gentileza, em adição ao que a capitã Custódio já o arranjou. Ainz diz estar muito ansioso para isso. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe e comente o que está achando, pois isso vai me ajudar bastante. Falta apenas mais um vídeo para terminar o volume 12, e já vamos entrar no volume 13. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, em especial aos que deixam o like, porque vocês realmente me motivam a continuar. Muito obrigado. Além disso, obrigado por sua visualização, e nos vemos no próximo vídeo.